Já há pouco falei, já introduzi a questão. O Monsenhor Reino Fisichella dizia que os motivos essenciais pelos quais este diretório precisou de ser dado à luz é a mudança cultural que estamos a viver. Por isso, no capítulo 10º deste diretório, fala-se lá da catequese nos diversos cenários culturais. Mas, e são estes 3 capítulos: pluralismo e complexidade social, urbano, rural, catequese, piedade popular, em contexto ecuménico e de pluralismo religioso, que no nosso caso concreto, apesar de tudo, não afeta muito, e depois a terceira parte mais robusta, nos diversos contextos socioculturais. Contudo, antes de falarmos de catequese nos diversos contextos socioculturais ou contextos culturais ou cenários culturais, eu queria que nós tivéssemos, por amor de Deus, claro duas coisas: o conceito de inculturação e o conceito de sinais dos tempos. Não existe cultura cristã. Não existe cultura cristã. Existem culturas que ganham o adjetivo de cristão na medida em que a própria cultura se converte, se deixa fecundar, se deixa planificar pelo Evangelho. A cultura, no caso concreto, a cultura portuguesa, será cultura cristã na medida em que os valores da nossa Portugalidade se deixarem podar naquilo que não está de acordo com o Evangelho, se deixarem fecundar com os valores que o Evangelho lhe empresta e que cresçam aquilo que já tem de bom, mas que o Evangelho os ajuda a potenciar. Portanto, falar de enculturação é viver o Evangelho numa determinada cultura e fazer com que o Evangelho gere cultura, gere valor, gere prática, gere ações que são, digamos assim, maneira própria do povo se entender e expressar, e falo a partir do Evangelho. Aliás, na Evangelho Anunciante, de 75, o Papa Paulo VI diz claramente: o processo de evangelização não está concluído enquanto o Evangelho não gerar cultura. 75, é? O processo de evangelização não está concluído enquanto o Evangelho não gerar cultura. Contudo, o Evangelho não é aquele... Quando se diz aqui Evangelho, não se refere a um dos 4 Evangelhos, ou ao somatório dos 4. A verificação do inalterado agir de Deus na história, e o não crente é orientado para identificar opções sempre mais verdadeiras. O que são estes sinais dos tempos? São aqueles anseios, aquelas inquietações que os homens e mulheres de hoje têm e nas quais estamos irmanados, crentes e não crentes. Justiça, vida digna, respeitar os mais frágeis, dignidade reconhecer a igualdade e dignidade da mulher, reconhecer a dignidade da criança, reconhecer a dignidade dos mais velhos, dos idosos. Isto não é, digamos assim, não é específico dos cristãos, é específico da humanidade. Mas nós, como cristãos, respondemos de uma maneira própria. Comprometemos-nos de uma maneira única. Comprometemos-nos em defender a vida, desde a sua concepção até ao seu ocaso natural, e promover a vida em todos os níveis. Por isso trabalhamos na saúde, trabalhamos na educação, trabalhamos no apoio aos mais marginalizados. Porquê? Porque aquelas que são as necessidades e as inquietações, nós respondemos a partir do Evangelho. Aliás. Ok, já dá. Obrigado. Por isso, a Igreja está a esforçar-se por discernir alguns sinais dos tempos, e isto aqui já são palavras do diretório, com os quais o Senhor indica o caminho a seguir. Primeiro, a centralidade do crente e da sua experiência de vida. Quando eu era miúdo, dizia-se: o que é que isso importa para a matemática? O que é que isso me interessa? A sua experiência, a sua realidade está no centro.
está no centro. Valoriza-se muito aquilo que são as relações interpessoais e os afetos. Isto tem que estar presente. O interesse por aquilo que oferece significados verdadeiros. A redescoberta daquilo que é belo e leva a alma. Isto são aqueles lugares onde nós, pelo que diz o Diretório, a nível global, podemos perceber vias através das quais anunciamos o Evangelho de uma forma inculturada. Quando digo anunciar o Evangelho de uma forma inculturada, é como subir para cima. Se anuncia o Evangelho, tem que ser de forma inculturada. Isto é apenas um reforço da linguagem. Nestes e noutros movimentos, que falei há pouco, a Igreja vê a possibilidade de encontro e anúncio da novidade da fé. E é isto que faz com que haja uma transformação missionária que motiva a conversão pastoral. Quando eu sou capaz de dar respostas que respeitam a centralidade do crente, a sua liberdade e a sua experiência de vida, quando eu tomo em atenção a importância das relações e dos afetos, daí os pequenos grupos que falava há um bocado, quando tenho presente experiências que efetivamente conferem significado verdadeiro à vida das pessoas, a redescoberta do que é belo e leva a alma, então sim, eu estou a fazer uma transformação missionária da pastoral e estou a operar a conversão pastoral. A catequese, então, participa no processo, no compromisso de evangelização, de acordo com a sua natureza própria, para que a fé possa ser sustentada por um amadurecimento permanente para se exprimir num estilo de vida que deve caracterizar a experiência dos discípulos de Cristo. E aqui, quando digo estilo de vida, estamos a dizer um estilo e não um standard. Ou seja, ser cristão é um estilo, não é um quadro, uma quadriculatura de ações, de gostos e de práticas que eu tenho que viver. Eu sou cristão não porque vou à missa, porque rezo todos os dias e porque não sei das quantas. Eu sou cristão porque a minha forma de entender o mundo, a minha forma de me relacionar, a minha forma de me entender a mim e aos outros, tem como pressuposto os valores de Jesus Cristo, os valores do Evangelho. Por isso, o valor do estilo cristão deriva nas concretizações que esse mesmo estilo for capaz de operacionalizar. E aqui nós temos como paradigma o modelo do bom samaritano. Se reparares, é o texto que mais vezes o Papa Francisco o cita, que é o estilo da hospitalidade. Vezes que reconhecemos o bom samaritano, aquele indivíduo que estava meio morto. Eu não sei como é que um indivíduo está meio morto. Sei quando está doente. Agora meio morto, não sei como é que estava. Ele estava meio morto. Deixando-o meio morto, passou um levita, que eram os teólogos da altura, que os de agora não fazem isso, viu e passou adiante. Passou um sacerdote, que não era como eu, era dos outros, que nós não fazemos isso, viu e passou adiante. Só o samaritano é que se aproximou, e olhem que é, viu e passou adiante. Ele aproximou-se, viu e cuidou dele. E este fez toda a diferença. Sendo que chamar um samaritano a dar uma resposta positiva é uma coisa... Nós não somos capazes de entender isto, porque os judeus e os samaritanos odiavam-se figadalmente. Mas era recíproco aquilo. E então dizer que aquele indivíduo que eu odeio foi o que se tornou próximo do outro. E o que é que ele fez? Aproximou-se, acolheu, cuidou dele e promoveu a sua vida. E se reparares, quando nós, Igreja, fazemos isto, nós estamos na berra. Pensem, por exemplo, quando foi a crise de 2008, 2010, que muita gente passou mal. Se não fosse nós, Igreja, quer na caridade organizada, quer na nossa caridade do dia-a-dia, quer dizer, que nós fazemos, se não fosse isso, e hoje está conhecido isso, muitos teriam vivido muito pior. O mesmo acontece nestas questões da pandemia e tudo mais, como nós somos capazes de... Por isso, quando nós promovemos a vida, nós estamos efetivamente a viver ao estilo de Jesus Cristo. Eu posso promover de uma forma, tu promoves de outra. Quer dizer, cada um tem... É como uma... Vamos pensar o estilo, por exemplo, o estilo românico ou o estilo gótico. As igrejas e as catedrais que são do estilo gótico ou românico são todas iguais? Não, cada uma responde ao lugar onde foi construída. Tenha um conjunto de traços
que dá para identificar, que previne, melhor, que deem uma determinada pertence a um determinado estilo. E esse estilo tem subjacente uma visão do mundo. Uma visão do mundo. Por exemplo, se uma jovem ou um jovem chegasse aqui com botas, todo de preto, pele branca, lábios pretos, o que é que vocês diziam? É um gótico ou uma gótica, não é? E ao estar assim vestido, nós pressupunhamos que ele tenha uma série de valores subjacentes. Portanto, o estilo cristão é, ao fazer isto e aquilo, pressupõe-se que ele tem os valores do acolhimento, da hospitalidade, os valores de Jesus Cristo perfeitamente assumidos. O perdão, o acolhimento, a entrega de si mesmo, a atenção aos mais frágeis, o não a fazer exceção de pessoas. Isto é que é, para usar a terminologia antiga, um bom cristão. Portanto, fazer um bom cristão é ajudar a pessoa na sua vida concreta, com as suas características, com a sua maneira de ser. Todos nós somos distintos. Mesmo assim, ou melhor, aí, viver como cristão, assumir um determinado estilo de vida. Por isso, para que a Igreja possa, e há um bocado alguém falava a questão da paróquia e tudo mais, para que a Igreja possa oferecer a beleza da fé, precisa de um olhar mais profundo e sábio em relação à realidade. Não sou eu que o digo, é o diretor. O que facilita imenso, que eu concordo com isto. Não basta um olhar superficial. É preciso um olhar mais profundo. Como dizia lá o Jesus Cristo, como é que é? Vós dizeis que se olhais para o poente e está vermelho, dizeis que amanhã vai estar bom tempo, e não sois capaz de olhar para os sinais do tempo, e não sois capaz de discernir os sinais dos tempos? Não vedes que o reino de Deus já está aqui? Ou seja, tu não és capaz de ver que o que eu estou a fazer, o que eu estou a dizer, é consequência do reino de Deus já estar entre nós? Vede, por exemplo, quando João Batista estava preso e os discípulos dele disseram-lhe, e de perguntar se é o Messias que há de vir ou devemos esperar outro. Então os discípulos do João Batista foram ter com Jesus. Olha, João manda perguntar se és tu o Messias que há de vir ou devemos esperar outro. E ele o que é que respondeu, recordáis? E dizer a João o que vês e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciada a boa nova. E eles não perguntaram mais nada, foram-se embora. Mas não foram todos, que alguns já ficaram discípulos de Jesus Cristo. O que é que quer dizer com isto? Ele não teve de dizer que era o Messias. Aquilo que ele disse e aquilo que ele fez é o que era específico do Messias, e eles então ficaram a saber. Por isso, eu aqui pus a negrito, bem negrito, uma condição destas obriga ainda mais a assumir a perspectiva sinodal com metodologia coerente com o percurso que a comunidade é chamada a realizar. Eu aqui há uns tempos tive a oportunidade de refletir sobre isto num outro âmbito e sintetizo isto. Nós, sobretudo para adultos, nós não seremos capazes de transmitir a fé se pegarmos nos documentos da fé como objetos mortos. Aliás, há um pensamento muito interessante do Papa João Paulo II na Fide Deposito, que é o documento que aprova o Catecismo da Igreja Católica de 22 de outubro de 1992, que é precisamente 50 anos depois do início 40 anos depois do início do sínodo, do concílio, em que ele diz, com este documento, o Catecismo da Igreja Católica, aquele assim que a gente usa lá em casa para segurar o resto dos livros, não é? Aquele é mais gordinho e ele aguenta bem. Com isto, quer-se oferecer um instrumento para fazer ressoar a sinfonia da fé. É uma expressão lindíssima. É como uma partitura. Aqueles que sabem música percebem isto melhor do que a gente. Aquilo é música. É música quando alguém executa aquilo e então sim transforma-se em música. Claro que se eu tenho memória musical, olho para ali e sou capaz de solfejar mentalmente. Por isso, a fé não existe guardada nos livros. A fé existe na vida das comunidades. E estes documentos servem para ser a partitura através da qual as comunidades vão fazer ressoar a sinfonia da fé e depois com a fidelidade à palavra, à tradição, ouvindo a Igreja do Oriente e do Ocidente, tudo isso que está lá no documento. Mas temos nós que fazer este discernimento, temos que caminhar juntos.
Se não caminharmos juntos, se a comunidade não caminha junto, se a comunidade não aprofunda a fé, não transmite a fé. Se a comunidade não procura fazer uma caminhada de fé, não consegue acompanhar aqueles que querem fazer uma caminhada de fé. Por isso a perspectiva sinodal é incontornável. Isto não pode deixar indiferente, então, a comunidade cristã, que além de ser chamada a anunciar o Evangelho a quem não o conhece, é também chamada a apoiar os seus filhos na consciência da sua fé. A fé, como é que diz? A fé ou se apega ou se apaga, não é? Ou nós vivemos, e daí aquilo que o Padre Tiago há pouco falava, eu estou a fazer isso porque ele citou-me a mim, agora tenho que citar a ele, é aquela coisa, não é? Como o Padre Tiago há um bocado falava, quer dizer, o amadurecer a fé, ou aprofundar a fé, ou aprofundarmos o carisma. Se nós, como comunidade cristã, se eu, como crente, não aprofundo constantemente a fé, e no meu caso é muito simples, é ao ritmo da liturgia de domingo e procurando, dia após dia, as diversas ações litúrgicas em que participo, e ir aprofundando a fé. Mas o domingo, para mim, é central. Para mim é central. E vou procurando perceber, vou procurando aprofundar, vou procurando que aquilo alimente a minha vida, eu vou vendo como é que aquilo se aplica à minha vida, vou vendo situações da minha vida que de alguma forma são iluminadas por aquela passagem da Escritura, e então sim, vou aprofundando. Se nós crentes aprofundarmos, facilmente, ou seja, com alguma facilidade transmitimos. Se nós não aprofundarmos, ficamos sem palavras. O problema da fé é um problema de linguagem. Eu sei, mas eu digo, eles não entendem. Pois é verdade. E tens de usar a mesma linguagem. Falais português os dois, mas tens de usar a mesma linguagem. É que se calhar aquilo que para ti, gerado não criado, consubstancial ao Pai. É fixe, não é? A gente diz todos os domingos e solenidades. Jesus Cristo é Filho de Deus. Pois, é verdade. Nosso Deus é Trindade. É comunhão de pessoas. Isto é muito fixe, não é? Eu acho que nós não conseguimos dizer isso sem ser por estas fórmulas doutrinais. Não conseguimos desdobrar a partir das nossas experiências do dia-a-dia. Deus é Trindade. É, ok. E que é? Olha, por isso é que eu, o Tónia, a Maria, o daqui e tal, formámos um grupo e apesar de nós de virmos cada um da sua proveniência, passados uns tempos, porque rezamos juntos, porque meditamos a palavra de Deus e porque nos comprometemos em algumas ações concretas com as quais nos solidarizamos, nós tornamos um grupo de amigos ao estilo de Jesus Cristo. Deus é Trindade de pessoas? É. Como é que tu sabes? Porque quando vivo ao estilo de Deus, isso acontece nas comunidades onde eu estou. Estamos a ver, grosso modo, o que eu estou a querer dizer? Ou nós aprofundamos a fé, ou então as coisas não acontecem. E, acima de tudo, neste contexto de liberdade, que é evidente, penso eu, para todos nós. Ou então, nos 3 capítulos, o primeiro é catequese em situações de pluralismo e complexidade, fala da catequese em ambiente rural, catequese em ambiente urbano, preocupações ecológicas, preocupações de solidariedade, de fraternidade e tudo isso, e fala, a determinada altura, na piedade popular. A piedade popular e expressões de piedade popular, que nós temos muitas entre nós. Sobretudo os santuários marianos, as festas da paróquia, as devoções que nós vamos tendo e que, se calhar, era a altura de olharmos para elas com mais atenção naquilo que é a proposta da expressão de fé. Porque há expressões especiais da procura de Deus e da vida religiosa, carregadas de fervor e de pureza de intenções. Por vezes, comoventes, que podemos chamar de piedade popular, mas também espiritualidade popular ou mística popular. Trata-se de uma verdadeira espiritualidade encarnada na cultura dos simples. Eu não vou julgar quem vai a Fátima de joelhos. Não sou ninguém para julgar. Mas que eu conheço que ali está uma fé fervorosa. Está alguém que... Isto aqui é uma citação é do diretório, mas o que está entre aspas é retirado da Evangelii Nuntiandi. Tem ali uma fé que se dedica, um sentido de sacrifício e de entrega que muitas vezes não é fácil ver noutros âmbitos. Claro está que também tem, na piedade popular, também há expressões de crendice, de superstições. É verdade. Isso há que purificar. Como também nas nossas práticas ditas mais regulares, também pode haver desvios que há que purificar.
Há depois também o contexto, a catequese em contexto ecuménico e pluralismo religioso, que no nosso caso penso que não se aplica muito. Nós não temos, em bom rigor em Portugal, não se pode falar muito de ecumenismo, porque aqui no Norte, e tirando os grandes aglomerados urbanos, nós não temos, em bom rigor, grandes problemas de diálogo interreligioso, porque somos poucos. Há algumas preocupações a ter com seitas e novos movimentos, digamos assim, pseudo-religiosos. Esse sim, sobretudo por isto, porque dão um sentimento de pertença e um sentimento de comunidade que nós descuidamos. Aliás, quando as testemunhas, não sei de quem que teve o acidente, ou os santos dos últimos dias, andarem por aí a passear, não há resposta de argumentação para eles. Há uma resposta de melhorar a qualidade da vida das nossas comunidades. Quando isso acontece, escusamos ter receio, porque o que eles oferecem, nós deixamos de oferecer, que é pertença, que é partilha, que é um grande apoio e uma grande interajuda. Eu nunca me esqueço, penso que sabeis, eu sou colaborador no hospital psiquiátrico, e uma altura cheguei, e a portaria não era de outro sítio, entrei e vi lá uma carrinha toda ferrugenta. E perguntei à recepcionista, aquilo, o que é que se passa? É uma pastora que está à espera de uma senhora que vai ter hoje alta. Ou seja, estava uma senhora internada que ia ter alta naquele dia e a pastora, da seita a qual ela pertencia, esteve lá não sei quantas horas, à espera que ela saísse para a levar para casa. E agora eu percebi porque é que estes movimentos têm pessoas frágeis que ficam agarrados, é a expressão exata, é isso. Ou seja, esta questão dos contextos de movimentos religiosos, temos de estar atentos, sobretudo, sobre isto. Vamos então agora ao ponto mais robusto, que é a catequese nos diversos contextos socioculturais. Aí temos a mentalidade científica, que queramos, quer não, uma mentalidade científica muitas vezes cria nebulosas para fazer as perguntas de fé, é um facto, está aí. Temos a cultura digital, temos as questões da bioética, temos o respeito pela integridade da pessoa, o compromisso ecológico, a opção pelos pobres e o mundo do trabalho. Destes todos, até porque foi a razão pela qual o diretório sentiu, o Pontifício Conselho sentiu necessidade de apresentar este novo diretório, foi a questão da cultura digital. Vamos falar então da cultura digital. A cultura digital, nas palavras do diretório, modifica a linguagem, modifica a mentalidade e reelabora a hierarquia de valores. Modifica a linguagem. Eu agora, quando... Eu não faço isto, mas já ouvi muita fazer isso. Eu agora vou entrar em modo de avião. O que é que isso quer dizer? Estás a ver como... Se vou entrar em modo de avião, vós entendeste logo. Ou seja, vou estar incontactável. Modifica a mentalidade. Se eu antes queria, por qualquer motivo, se eu queria saber se uma coisa era importante para mim, eu memorizava. Se uma coisa é importante para mim, eu guardo nas minhas pastas, eu fico a saber qual é o endereço URL, onde isso está para depois voltar. E depois reelabora a hierarquia de valores. Se antes nós queríamos ter a verdade, agora queremos ter aceitação. Se antes eu queria dizer uma coisa que fosse significativa, e agora quero dizer uma coisa que tenha muitos likes no Facebook ou muitos coraçõezinhos no Instagram e por aí adiante. As principais características da cultura digital são um espaço propício à violência, solidão e exploração. Vendo, por exemplo, os comentários que surgem nas caixas de comentários das redes sociais. Aquilo é de uma violência atroz. O bullying que lá acontece. Solidão. Há muita gente sozinha, agarrada às redes sociais. Mas sozinha, completamente sozinha. E por fim, a exploração. É muito fácil a gente, digamos, de alguma forma, criar dependência e a pessoa deixar-se levar. É um lugar indispensável para se alcançar os jovens. Isto é uma citação, está no diretório, mas é uma citação da Christus Vivit. Eu atrevia-me a dizer dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Sem as mediações do digital, nós não lhes chegamos.
E, aliás, eu, falando com alguns colegas, percebi que neste tempo de pandemia conseguimos chegar a muitas famílias por causa das crianças, precisamente através de WhatsApps e coisas similares. Também tem coisas muito boas, que é um grande acervo de informação e de documentação, de recursos. Dou como exemplo o site do Vaticano, tem lá tudo, grátis, em português, quase tudo traduzido para português, tem várias línguas também em português. Podemos fazer uma visita virtual às basílicas papais, podemos fazer uma visita virtual à Capela Sistina, podemos ter acesso a tudo e mais alguma coisa. Ótimo! É um recurso, recursos fantásticos. Depois nós temos a diferença entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. Os nativos digitais são aqueles que já nasceram com o smartphone na mão. Que utilizam aquilo de uma forma muito intuitiva. São multitarefa, multi-ecrã. Não sei se já reparaste que os miúdos veem televisão com um smartphone ou com um tablet na mão. Não sei se já reparaste isso. Miúdos e rapazes com 45, 46, como é que o moçoilo, não é? Ou seja, a gente... Um só já não é muito estimulante. Em vez de fazer uma leitura linear, vou encontrar uma coisa, agora vou encontrar o significado. Em vez de andar a seguir um texto, sigo os significados do hipertexto. E depois, os imigrantes digitais, aqueles mais maduros, procuram saber as coisas em profundidade. Ao passo que os nativos digitais procuram antes tocar um bocadinho em tudo. Ao passo que os mais maduros, digamos assim, nós lemos um livro ou um texto breve e pensarmos aquilo até ao fim, a fundo, um nativo digital toca aqui, toca acolá e acaba por naturalmente não aprofunda. Ora, nós na catequese queremos explicar as coisas muito bem, então na igreja nem se fala, né? Por isso é que as nossas homilias muitas vezes não chegam a ninguém. Nós queremos explicar e ninguém quer explicação. Quer uma panorâmica e está feito. Esta geração que é formada na cultura digital é mais emotiva que analítica. Eu vejo uma afirmação, não vou subpesar se aquilo está bem ou não está bem argumentado, não está bem argumentado, vou reagir emotivamente. Isto para bem e para mal. Para bem e para mal. Para bem, porque me deixo facilmente comover com a dor do outro e sou capaz de embarcar numa campanha de solidariedade. E para mal, porque em vez de pensar, deixo que me manipulem com alguma facilidade. Por isso, nesta nova geração, privilegia a narração à argumentação. Prefere que lhe conte uma história do que lhe expliquem os princípios. O que faz com que acabe por ficar privatizada as questões da coisa comum, da política. Quando digo aqui política, refiro à coisa comum, não apenas ao partido. E a ética, ou seja, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo ser, aquilo que eu devo agir, é uma coisa pessoal só minha, vocês não têm nada a ver com isso. Porque eu vivo no meu mundo. Vivo nas minhas coisas. O que faz com que mudem as coordenadas de referência no processo de confiança e de atribuição de autoridade. Eu confio no influencer, reconheço-lhe autoridade porque me dá acesso a uma determinada narrativa. O outro, que é o meu pai, pode ser o meu professor, pode ser outra coisa qualquer, já não lhe reconheço a autoridade. A autoridade deslocou. E muito. Contudo, eu até pus o número do diretório, que está mesmo lá. A verdadeira questão não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar. Hoje tenho um curso de Zoom, amanhã tenho um curso de WhatsApp, depois tenho um curso de Google Meet e depois tenho um curso de como utilizar o Prezi para fazer aplicações fantásticas. Ok. Isso é literacia informática. Esse não é o desafio. Claro que diz-me assim, mas é importante saber isso. Claro, é como dizer,
O desafio da catequese não é ler. Parte do princípio que o catequista já sabe ler e sabe interpretar os textos. Mas às vezes não sabe bem, então podemos dar-lhe uma ajuda para isso. Mas o ser catequista, o específico do ser catequista não é o saber ler, é outra coisa. Por isso, o específico, a verdadeira questão, não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar, mas como se tornar uma presença evangelizadora no continente digital. Como é que eu, neste mundo digital, posso ser uma presença evangelizadora? Evangelizar é anunciar o reino de Deus. Mostrar que Ele está presente. Criar as condições para Ele se aproximar. Essa é que é a verdadeira questão. O que implica um novo sentido de pertença à comunidade. Eu pertencia à comunidade olhando para a Torre do Sino, não é? E aquela era a minha igreja, da minha terra, que a gente dizia da minha freguesia, e eu pertencia àquela comunidade. Mas hoje eu pertenço àquela comunidade offline, mas também pertenço a muitas comunidades online. Como é que o offline e o online interagem? Pensem, por exemplo, aqueles que têm Facebook. Quem são os vossos amigos no Facebook? Vejam se há coincidência ou não. Se há coincidência ou não. Precisamos de percursos de aproximação cada vez menos estandartizados e atentos à singularidade de cada um. Temos que deixar de andar de comboio e passar a andar de Uber. O comboio sai às 10 da estação e se eu chegar lá às 10:01 já perdi. E ele para em todos os apiadeiros se for das 10, se for das 10:20 só para Braga, imaginemos Nine, Famalicão e por aí adiante. Aquilo está estandartizado e não há alteração nenhuma. Isso já não serve. O que serve é o Uber. Que ao momento que eu quero, no lugar que eu quero, eu chamo. E ele leva-me onde eu quero e como eu quero. Até me pergunta qual é a rádio que quer que eu coloque. Não é verdade? E ao passo que no comboio ouço o que ele manda. Ou seja, estou a ser exagerado, mas para percebermos a diferença. Não posso... A catequese começa amanhã e é para todos. Não, vamos ouvir. O que é que tu precisas? O que é que tu queres? Isto para nós catequistas é uma dor de dentes monumental. Porque nós, para acompanhar um grupo, sabe Deus? Agora, para acompanhar dentro do grupo cada um deles, daí que eu lá só aparece uma vez acompanhar, mas eu puxo acompanhar. É o grande desafio ao acompanhamento. É o grande desafio. Não é instrução. Aí está, se eu tenho uma catequese de instrução, basta-me ensinar. Se tenho uma catequese de iniciação, tenho que ter um percurso de acompanhamento. Por isso, passar da solidão alimentada por likes à realização de projetos pessoais e sociais a realizar em comunidade. Eu posso ter muitos likes e estar completamente sozinho. Antes, projetos pessoais e sociais realizados em... Eu participar em algo que é, digamos assim, proposto ou é realizado na minha comunidade. Aquela coisa da Evangelical da 25. Esta maré caótica, esta maré caótica de vivermos juntos. Às vezes cotovelo com cotovelo, e a gente já sabeis isso, né? Quando estamos muito próximos, cotovelo com cotovelo, acabamos por magoar os que estão mais próximos. Mas é isto realizado em comunidade que acaba por nos digamos assim, permitir uma evangelização e um aprofundamento na fé. Por isso, o desafio da cultura digital não é um desafio de instrumentos, é um desafio de práticas. Só uma catequese que faz o caminho que vai da informação religiosa ao acompanhamento e à experiência de Deus será capaz de oferecer o sentido. A instrução é importante, se nos perguntarem. Mas o acompanhamento e favorecer experiências de Deus, isso sim é que é importante. Se não pensem, por exemplo, na vossa própria experiência. Se não foi aquele retiro, aquela peregrinação, aquela hora de oração, aquele evento a que foste, que vos marcou bastante na vossa experiência de fé, e não tanto aquelas horas e horas e horas de catequese que ouvistes dos vossos catequistas, que o prepararam com a melhor das dedicações, vós participaste com a melhor das disponibilidades, mas que, em bom rigor, não vos marcou muito. É importante, mas não é o nuclear.
A transmissão da fé, então, assenta em experiências autênticas. Por amor de Deus, sublinha-me isto. A experiência de fé assenta em experiências autênticas. Experiências autênticas de encontro com Deus. Vindo benditos do meu Pai, recebei em herança o reino. Como é que é? Tive fome e deste de beber, tive sede, deste de beber. E onde é que é? Sempre que o fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Portanto, sem compromisso com os pobres, sem compromisso com os menos favorecidos, sem compromisso com a comunidade, não há experiência de Deus. Sem experiência autêntica e verdadeira, não encontramos o sentido que o Senhor nos quer dar. Não sei como é que é dizer isto de uma forma mais simples. E há movimentos que já o fazem, que fazem isto muitíssimo bem. É? E há experiências catequéticas que o fazem muitíssimo bem. Estou-me a lembrar, sei lá, no catequese da adolescência, que faz um dia de recolheção, que faz um fim de semana de recolheção. Isto para os catequistas que organizam, muitos de vós certamente fazeis isso. É uma carga de trabalhos monumental. Mas os miúdos, aquilo marcou-os efetivamente. Rezaram. Tiveram encontro. Fizeram uma caminhada. Nessa caminhada, um passou uma rasteira ao outro, o outro pregou uma partida ao outro, faz tudo falta, é tudo da idade, mas ficar com uma mensagem, ficar com uma leitura, ficar com uma experiência diferente de relacionamento interpessoal. A catequese na época da digital será personalizada, mas nunca um processo individual. É personalizada, mas não é individualizada. Haverá que fazer a transição do mundo individualista e isolado, das redes sociais, para a comunidade eclesial, lugar em que a experiência de Deus se torna comunhão e partilha de quanto se vive. Há uma expressão de João Paulo II que eu gosto bastante, e quando eu a disser, alguns de vós vão perceber porque é que eu gosto, vão perceber o quanto eu gosto dela, que é, no mundo, ele dizia, dos computadores, temos que passar do clique ao toque. É de João Paulo II isto. Temos que passar do clique, estar a clicar nas teclas, e passar ao toque. Se eu quero clicar na palavra de Deus, tenho que a tocar na comunidade. Portanto, o desafio da cultura contemporânea é levar a pessoa à comunidade e na comunidade fazer uma experiência autêntica de Deus. Pela escuta da palavra, pela celebração dos sacramentos, pela vida da caridade. Qual é mais importante? Não sei. Se a pessoa vai à comunidade e tem um amigo que está na Conferência Vicentina, se calhar ele vai viver muito a dimensão da caridade. Pode acontecer. Se vai à comunidade e tem lá um grupo de semeadores de esperança no qual ele se insere, se calhar vai entrar pela porta da palavra. Se calhar ele é um bom músico, gosta muito de cantar, e a gente vai contratá-lo, melhor, vai convidá-lo para vir para o grupo coral da Missa das 11, ele vai entrar mais pela dimensão litúrgica. Mas depois, à medida que se namora de Cristo, vai querer conhecer as outras dimensões e vai viver as outras dimensões. O importante é vir à comunidade. Dei 3 exemplos e cada um de vocês tem mais 50 exemplos na cabeça que podia dar. E a comunidade ser o lugar onde nós vivemos a fé. E ele publicou o Evangelho Gáudio, não sei em que mês, em outubro, não me recordo. E depois, em dezembro, fez aquela conferência aos funcionários da Santa Sé, que falou das doenças da Cúria Romana, lembrai-vos disso? E vê do que é a comunicação social. Naquela altura, a comunicação social, e o Papa disse umas coisas aos cardeais, e coisa, disse mais disto e mais aquilo. Quando o Papa tinha dito exatamente o mesmo no Evangelho Gaudium, uns meses antes, e ninguém ligou. Vê do efeito que tem a comunicação. Mas, aqui onde eu queria chegar, as nossas comunidades, como todos nós, têm patologias, têm fragilidades, têm necessidade de conversão, ok, é isso, mas é nessa comunidade, com essas fragilidades, que nós podemos viver a fé. E o desafio da cultura contemporânea é tirar as pessoas do seu individualismo e levá-las à comunidade eclesial, lugar em que a experiência de Deus se torna comunhão e partilha de quanto se vive. Olhemos para aquilo que se falava da igreja primitiva. Vede como eles se amam. E vós, como cristãos, da mesma forma que eu, temos esta experiência de certeza. Há ambientes onde nós estamos, que saímos lá cansados, mas felizes, porque temos uma amizade, temos um amor entre nós, e não temos problema em dizer que a amizade é uma das formas mais belas de amor. E saímos lá cansados, mas felizes.
mas felizes. E outras experiências em que vamos, nem fizemos grande coisa e viemos lá tristes. Porquê? Porque não sentimos o amor. Não sentimos a amizade. Portanto, se queremos evangelizar, precisamos de criar espaços de autêntica amizade onde as pessoas sejam efetivamente acolhidas. Porque no mundo contemporâneo, marcado pela cultura digital, o que converte, o que faz a diferença é uma experiência autêntica e verdadeira. E se é autêntica e verdadeira, não estamos também aqui a branquear as fragilidades que possamos ter. Olha, somos assim. Se quiseres, ser bem-vindo. E agora, isto aqui está no diretório, é uma proposta minha. Para evangelizarmos neste mundo marcado pela cultura digital, hoje é a cultura digital, antes era a cultura industrial, depois antes foi a cultura agrícola e por aí adiante. Portanto, há diversas levas. Hoje a cultura que predomina é aquilo que chamaríamos de uma cultura em rede, uma cultura da informação e da comunicação, uma cultura digital, e neste caso concreto usamos como sinónimos. Precisamos de uma proposta integradora que seja capaz de recuperar a diacronia, ou seja, a sequência do tempo, que seja capaz de favorecer uma aquisição sapiencial do conhecimento. Eu ouço, vejo, interiorizo, vivo e vejo como é que é belo, e que seja capaz de recuperar o conceito de tradição. E tradição é com maiúscula, não é tradições. Como? Para recuperar a diacronia, através de uma profissão de fé que tem consequências na vida pessoal e comunitária, onde se atualiza e onde a comunidade funciona como lugar da memória. Dizer eu creio em Jesus Cristo implica um determinado compromisso. Compromisso pessoal e compromisso comunitário. Se eu, ao professar a fé, tomo consciência que isso tem implicações, a comunidade é o lugar natural no qual eu posso, digamos assim, concretizar essas implicações. Por isso a comunidade acaba também por ser o lugar de memória. O lugar onde eu posso ver as diversas propostas que eu tenho para ser consequente com a minha fé. Uma aquisição sapiencial do conhecimento, onde o escutar e o deixar-se interrogar pelas grandes questões que habitam o ser humano permanece o mesmo de sempre. Aliás, hoje não nos interessa tanto as respostas. Não interessa saber as respostas. Interessa antes saber as perguntas que são dignas de ser feitas. Hoje há um professor muito bom que chama-se Dr. Google. Qualquer coisa, não sei se vocês fazem isso. Quando há qualquer coisa que estão a falar, eu não sei o que é que eu faço. Mão ao bolso, pego no smartphone, Dr. Google. É assim que eu funciono. Portanto, as respostas, nós temos tudo e mais alguma coisa. Agora, que perguntas são suficientemente dignas e belas que merecem ser respondidas? Por isso portanto, a questão não estará tanto na resposta, mas sim educar para as perguntas que valem a pena ser feitas. E aqui a recuperação da experiência orante da identidade cristã tem um redobrado impacto, porque dá ritmo ao tempo e espaço à sabedoria. A gente, quando reza, o que é que faz? Estamos a ritmar o nosso tempo. É ou não é? E quando rezamos, pensem numa oração simples que todos nós rezamos, o terço. Nós rezamos o terço. O que é que nós fazemos na recitação do terço? Estamos a assumir, a absorver, pouco e pouco, os diversos mistérios da vida de Cristo. Por isso já não é um conhecimento meramente teórico, é um conhecimento que toca e que fecunda o coração. Por isso é uma aquisição sapiencial do conhecimento, ou seja, gera sabedoria. Por último, que seja uma proposta integradora, capaz de recuperar o conceito de tradição, que leva a tomar consciência do que hoje, que a gente vive, é resultado de um passado. Aliás, tivemos a primeira conferência, foi precisamente recordar um percurso de 56 anos. Mas este, hoje, ser resultado de um caminho andante, para nós crentes, é o porque Deus irrompeu e irrompe na história. Portanto, nós estamos aqui
não a partir de um passado, mas a partir de um futuro. Aliás, esta é a diferença entre a religião cristã e as religiões pagãs. As religiões pagãs têm uma narrativa fundacional que depois se vai repetindo nas festividades e nos rituais e que se vai atualizando aqui e agora sempre que alguém vive e recupera essa mesma experiência fundante e fundacional. Nós os cristãos não. Nós os cristãos estamos aqui não pelo que aconteceu lá atrás, mas sim pelo que nós sabemos que acontece no futuro. A escatologia é o fim dos tempos. Ou seja, quando Deus for tudo em todos, que marca o nosso aqui e agora. E é à luz do futuro que nós relemos o passado. Daí o conceito de tradição com maiúscula. Pelo que a história da salvação e a liturgia requerem uma nova importância. São capazes de dar sentido e de abrir à universalidade a partir de uma perspectiva escatológica. A experiência é vista, então, como um caminho e um itinerário de sentido. A história da salvação, o que aconteceu à luz do que nós esperamos, e a liturgia como celebrar aqui e agora a salvação que todos havemos de experimentar no fim dos tempos. Aliás, se reparares, no final da Eucaristia, na liturgia final, ele diz por Cristo, com Cristo, em Cristo. Isto não é nada mais, nada menos do que retirar expressões do Apocalipse em que estamos a aclamar o Deus 3 vezes santo. Portanto, esta é a proposta integradora que eu, lendo um bocado o diretório, faço sintetizando. Por isso, eu lançava assim algumas perguntas. Também posso fazer, não posso? Ora, muito bem. E cada um responde, se quiser responder em voz alta, muito bem, se não, não. Primeira, sinto que pertenço ao mundo cultural dos meus catequizandos? Ou somos uns nhés que não percebemos nada? Esse do nhé aprendi há semanas atrás. Não sabia o que é que isso era, agora já sei o que é que é. Em que medida... Nhé, como é que se chama? Em que medida o digital alterou as minhas práticas? Eu, na pandemia e noutras... Em que medida a cultura digital alterou as minhas práticas como catequista? E agora ao contrário. O que é que sinto que perdi, mas gostava de recuperar? Porque nestas transformações culturais, muitas vezes o que acontece é que parece que perdemos coisas. Ok, o que é que eu perdi e gostava de recuperar?